رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام. بسم الله، الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, queridas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Allah estejam convosco e mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso programa Conversas de Ramadã. Este é o nosso segundo encontro e o seu título é Ramadã como ocasião de alegria e satisfação. Portanto, hoje vamos falar sobre a alegria e satisfação que os muçulmanos têm ao jejuar o mês de Ramadã. É claro que para uma pessoa não muçulmana que simplesmente ouviu falar que os muçulmanos não comem, não bebem e não se envolvem em relações sexuais durante o Ramadã, essa pessoa pode querer saber como é que se explica essa alegria, essa satisfação. Porque, de acordo com alguns provérbios que ouvimos por aí, todas as pessoas sabem que um saco vazio não fica em pé. Ou a alegria vem da barriga. Então, como é que se explica que uma pessoa com fome estaria alegre e satisfeita? Como é que uma pessoa se alegra por um mês que lhe dá fome? Antes de responder a esta questão, primeiro, não é verdade que o muçulmano não come durante o Ramadã, não bebe ou não se envolve em relações sexuais. É muito importante falar as coisas como devem ser faladas. O muçulmano não come, não bebe, não se envolve em atos sexuais apenas durante o período de dia em todo o mês de Ramadã. Isso quer dizer que na prática o tempo de jejum não vai acima de 12 ou 13 horas, a não ser em regiões ou estações do ano em que o dia é mais longo que a noite. É preciso entender, nós estamos a falar de não comer, não beber durante o período de dia e não todo dia. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Comam, bebam, até que vos seja clara a diferença entre a claridade da madrugada e a sua escuridão. Quando anoitece, chega um momento em que se separa a escuridão da noite com a claridade da madrugada. Este espaço em que você não pode mais comer, não pode mais beber, não pode mais fazer relações sexuais e outras coisas que contradizem o jejum. A partir desse momento, ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Então, a partir desse momento, você jejua e o jejum estará completo na hora da noite. Na hora da noite quer dizer quando acontece o ocaso do sol, quando o sol desaparece. Então é preciso entendermos que o mês de Ramadã não é mês de fome. Não é mês de fome. Os muçulmanos não passam o dia todo sem comer, não. Tem um tempo específico. Então, este tempo em que os muçulmanos ficam sem comer, sem beber, sem relações sexuais ou outras coisas, não é tempo suficiente para criar tristeza na pessoa. Não é motivo de a pessoa não se sentir alegre.
Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, devemos ter sempre em conta que a alegria de que nos referimos aqui não quer dizer que o muçulmano foi ensinado ou obrigado a gostar da fome. A alegria de que estamos a falar aqui é por saber que, apesar da dificuldade, ele está cumprindo com algo que será a razão da sua felicidade. Podemos dar o exemplo de uma mulher grávida. Uma mulher grávida, ela sente muita dor e chora durante o parto. Mas assim que o seu filho nasce, ela se mostra feliz e alegre. O que é que isso significa? Significa que existem dificuldades que com elas nós podemos ficar alegres. E isso fica muito bem claro quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica, quando ele diz: "Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma", o jejuador, a pessoa que está em jejum, esta pessoa tem duas ocasiões de satisfação. Ela tem duas alegrias. A primeira alegria, idha aftara fariha, acontece quando ele quebra o jejum. Porque, naturalmente, toda pessoa que passou um certo tempo sem comer, quando vê comida fica satisfeita, fica alegre. Isso é natural. Não é uma coisa específica para os muçulmanos. É natural. Só que a satisfação aqui não vai direto ao comer. Não é por comer, mas sim por saber que, com dificuldade ou não, graças a Deus, eu já consegui jejuar o dia de hoje. Que Allah receba este jejum. Pelo menos cheguei até este momento de quebrar o jejum sem insultar, sem falar mal, sem, portanto, contradizer aquilo que é a essência do jejum. Essa é a primeira satisfação. A segunda satisfação, وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, quando o muçulmano se encontra com seu Senhor, ou seja, no dia do julgamento, aí ele vai ficar muito satisfeito por aquele jejum que ele fez, porque as recompensas serão daquelas que merecem satisfação. Em terceiro lugar, devemos saber que a satisfação do muçulmano, quando aparece o Ramadã, é devido à multiplicação de recompensas por cada boa ação que o crente pratica dentro deste Ramadã. Eu sei que a maioria dos funcionários do aparelho do Estado, principalmente os professores, ficam preocupados com o 13º. E até quase morrem de alegria quando sabem que está confirmado na conta deles. Mas nós sabemos que, na verdade, o 13º é algo que não tem a ver com os meses trabalhados. Tem a ver, sim, com um tipo de bônus que se dá ao trabalhador, sei lá, por reconhecimento de seu trabalho ou qualquer outra coisa. Sabemos disso. E como é que o muçulmano não se sentiria satisfeito? Como é que o muçulmano não poderia ficar alegre com o mês em que a promessa da sua recompensa supera centenas de vezes o trabalho que ele faz? É natural que a pessoa fique satisfeita com aquilo, portanto, que lhe traz benefícios. O mês de Ramadã contém dentro de si uma noite em que uma única boa ação é recompensada como se fosse praticada em um período de tempo acima de 1000 meses. Então me diga, quem não ficaria satisfeito com uma ocasião dessas? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. A noite do poder, a noite do decreto é melhor que 1000 meses. Ou seja, aquilo que você fizer nessa noite, se você vai dar caridade, se você vai orar, se você vai invocar, se você vai pedir perdão, tudo que você for a fazer, desde que seja uma coisa que Allah gosta, será recompensada como se essa coisa fosse praticada durante 83 anos e alguns meses, que é a equivalência de 1000 meses. Portanto, esses são alguns dos motivos que justificam a alegria e a satisfação do muçulmano no mês de Ramadã. É claro que esta satisfação, esta alegria,
pela vinda do Ramadã varia de pessoa para pessoa, olhando para o nível de crença e fé, porque existem aquelas pessoas que ficam satisfeitas com o Ramadã e começam a se preparar antecipadamente, antes do Ramadã vir. Existem aquelas que mostram alegria quando sabem que é amanhã que vamos começar a jejuar. Existem aquelas que começam a ganhar o embalo durante o Ramadã. E existem aquelas, portanto, isso varia de pessoa para pessoa. É uma questão muito relativa. Mas o que interessa é que o muçulmano deve se alegrar, deve se satisfazer com a vinda do Ramadã. Um outro motivo, que é a razão da satisfação e alegria do muçulmano pela vinda do Ramadã, é que durante o mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados anteriores. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou bem claro, ele disse: "Man soma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Aquela pessoa que jejuar durante o mês de Ramadã por fé, por crer, não por imitação, não porque está a fazer dieta, acompanhando os outros que jejuam verdadeiramente, não porque ele pertence a uma família muçulmana e tem vergonha de ficar sozinho sem jejuar, não por nada, mas por crer que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu isso, e não só por crer, wahtisaba, por esperar a recompensa. A pessoa que jejua por crença e por esperança em receber a recompensa de Allah, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Os seus pecados passados ou anteriores são perdoados. Então, quem é que não ficaria satisfeito ao saber que se jejuar por fé e por esperança será perdoado? Ninguém não estaria satisfeito com este mês, sabendo que a sua esperança é a recompensa de Allah. Existem pessoas muçulmanas, não sei se estou falando bem ao dizer muçulmanas, existem pessoas que se incomodam com a vinda do Ramadã. Nós entendemos o porquê disso. Sabemos muito bem porquê que essas pessoas se incomodam com a vinda do Ramadã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Laqad adhallakum shahrun ma adhalla al-muslimina shahrun qattun khayrun lahum minhu." Chegou um mês que para os muçulmanos é o melhor de todos os meses. وَلَا أَتَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَدٌّ أَضَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْهُ. E para um hipócrita não existe um mês que é tão prejudicial para ele mais do que o mês de Ramadã. Então a questão aqui é hipocrisia. Quem se incomoda com a vinda do Ramadã, quem sente peso sem carregar nada, só porque o Ramadã está a vir ou porque o Ramadã chegou, não há mais nada para discutir. Isso aí é hipocrisia. Existem coisas que nós sabemos sem procurar muito. Existem coisas que nós não precisamos de pesquisar. Isso é hipocrisia, não tem outra explicação, não tem outra justificativa. O que é que eu vou comer? Não, mas é que eu entrei Ramadã com o pé esquerdo. Mas entrar Ramadã com o pé esquerdo, quem mandou você entrar com o pé esquerdo? E o que é isso? Que linguagem é essa de entrar Ramadã com o pé esquerdo? Na mesquita entra-se com o pé direito e você entra Ramadã com o pé esquerdo. Qual é a preocupação? Qual é o problema? E veja que até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no fim deste hadith, que eu não li todo, no fim ele diz: "Inna al-mu'mina la yu'iddu fihi al-quwwata lil-ibada." Um verdadeiro crente, ele prepara-se, ele abastece a sua força para fazer ibada, para adorar Allah durante o mês de Ramadã. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ, enquanto que o hipócrita, la yu'iddu fihi al-ghafalat, ele prepara distrações, prepara motivos para ficar distraído. A conclusão é que o Ramadã, ghunmun lil-mu'min, é uma ocasião para um mu'min, o crente, sair a ganhar, wa wizrun ala al-munafiq, e é um peso na cabeça do hipócrita. Esse tipo de pessoas às vezes chega a pensar que o Ramadã será para sempre. Sente um peso e começa a pensar que o Ramadã não vai acabar mais.
e até chega a emagrecer sem jejuar. Subhanallah. Quem devia emagrecer é aquele que jejua, mas você vê a emagrecer alguém que não jejua. Você consegue notar a preocupação no rosto desse tipo de pessoas. Então, se alguém não fica satisfeito com Ramadã, entre aspas, sendo muçulmano, esta pessoa está gravemente doente. E esta doença não é daquelas que o médico pode tratar. É uma doença que só deve ser tratada por Allah. Entre a pessoa e Allah. Arrepender-se sinceramente, entregar-se a Allah, pedir perdão. Em sexto lugar, nós conseguimos ver que o mês de Ramadã é motivo de alegria e satisfação do crente, porque foi nesse mês que a maior parte de livros de Deus foram revelados. Ou seja, foi o mês que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu como tempo específico para enviar suas mensagens à humanidade. Então fica muito bem claro que aquele que tem em seu coração a fé e o humanismo fica satisfeito com este mês. Bem, às vezes eu fico sem saber como é que as pessoas acham estranho a pessoa se alegrar com o mês que lhe garante a recompensa e não acham estranho a alegria que as pessoas mostram quando chega o mês em que nasceram, ainda sabendo que o aniversário indica a aproximação da morte. Porque na verdade nós não crescemos, nós diminuímos em vida e aumentamos em tamanho. Nós somos como um balão. Nós pessoas somos como um balão, porque um balão, sempre que enche de ar, mais próximo de estourar fica. Então nós confundimos entre diminuir e crescer. Este mês foi o mês que Allah escolheu para a revelação dos seus livros à humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa narração considerada autêntica pelo Sheikh Al-Albani, ele diz que as páginas que o Nabi Ibrahim recebeu, ou seja, o livro de Abraão, aquele que é considerado o pai dos profetas, o livro que ele recebeu foi revelado no primeiro dia de Ramadã. O livro que Moisés recebeu foi revelado passados 6 dias de Ramadã. O livro de Jesus, o Injil, o Evangelho, foi revelado 13 dias passados do mês de Ramadã. Os Salmos de Davi, Zabur, o livro de Davi, foi revelado 18 dias passados do mês de Ramadã. E este Alcorão foi claramente revelado no mês de Ramadã. Na última dezena do mês de Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala deixou bem claro: Shahru Ramadã, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Portanto, não há motivo para a pessoa ficar triste com este mês de Ramadã. Essa coisa de pensar sempre em comida. Comida, apesar de ser benéfica, é o primeiro motivo das doenças. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou bem claro isso. Por isso, essa coisa de ficar triste porque Ramadã chegou, porque não sei o que vou comer. Essa coisa de comer, meu irmão, não está consigo. Você pode ter comida e Allah lhe criar condições para não comer. Comer não significa viver, por isso não se pode viver para comer. Há muita gente que tem comida e está aí no hospital, estatelada, não consegue comer. O risco não tem a ver com ter e não ter. Se o risco existe, você terá. Se não existir, mesmo tendo, você não comerá. Por isso, alegre-se com o Ramadã se você é verdadeiramente crente. E saiba que jejuando você será feliz na outra vida, lá à frente. Crente não deixa de jejuar por simplesmente ser carente. A carência mundana é passageira e é apenas aparente. Não se deixe levar com esse medo, porque é uma mentira atraente. Se você ainda vive, é porque ainda há para si um sustento corrente. E saiba que o sustento é relativo e nele ninguém tem concorrente. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر الكتاب تلاوة
قيام. يا لذة الأوقات في أيامنا، رمضان فيك عبادة وصيام.